Olá, daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial, né? E começaremos agora no capítulo 2, funções de uma variável real a valores reais. Então a gente começa com o conceito de função. Uma função f é uma terna, é definido como sendo uma terna a, vírgula, b, vírgula, a, flechinha em b, ou seja, uma relação de a em b, em que A e B são conjuntos não vazios, e a relação de A em B é uma regra que associa cada elemento A no conjunto A um único elemento B no conjunto B. Intuitivamente, né, a gente tem uma coisa assim, ó, você tem um conjunto A, né, definição de função, e um conjunto B. Então, a relação, esses são os elementos de A, são os elementos de B. A relação diz que cada elemento de A é associado com um único elemento de B. Então, o primeiro elemento se associa com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento e o terceiro elemento com o terceiro elemento. Ou seja, cada elemento de A associa com algum elemento de B e cada elemento se associa apenas com um. Se você tiver uma coisa assim, ó, você vai ter um elemento do conjunto A se associando com dois do conjunto B. Nesse caso, não seria uma função, não está de acordo com a definição. Então, esse caso ele não entra. Apenas assim, ok? Então, a definição de função é essa. Uma outra coisa que pode acontecer, vamos supor, tem aqui o conjunto A, conjunto B, e eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 de A, 1, 2, 3 de B. Vamos supor que o primeiro elemento se associe com o primeiro elemento, o segundo elemento se associe com o primeiro elemento, o terceiro elemento com o terceiro elemento e o quarto elemento com o terceiro elemento. Ó, veja que o elemento primeiro e segundo do conjunto A se associa apenas com o primeiro do B. Isso não tem nenhum problema, porque a regra diz, né, a definição de função diz que a regra deve associar um único elemento de A um único de B. Então, o primeiro elemento do conjunto A se associa apenas ao primeiro de B. E o segundo elemento de A se associa apenas ao primeiro de B. Então, continua sendo uma função, não há nenhum problema. Então, esses dois casos são funções. Agora, para uma função A, B, e a relação de A em B sendo uma função, então a gente diz que A é o domínio da função, né, o conjunto de saída, a gente chama de domínio da função f. A gente denota dessa forma, um D, um F é igual a A. E B é o contradomínio da função f. Às vezes é denotada como dessa forma, C, D de F. Contradomínio. E nós indicamos por f de A o único elemento B de B que A é associado, né? Então, para cada elemento A, a gente tem um B do conjunto de chegada e a gente indica esse valor como sendo f de A. Para cada A, existe um único elemento no conjunto de chegada, que indicamos por f de A. E denotamos a função f de A em B dessa forma: f, dois pontos, de A em B, né? Uma função f que pega elementos de A e eleva em elementos de B. Então a gente tem que uma função f de A em B, ela será uma função de uma variável real a valores reais, né? Uma função de uma variável real a valores reais, quando o conjunto A, ou seja, o domínio, e o conjunto B, ou seja, o contradomínio, são subconjuntos de R. Então você terá uma função real de valores reais quando a função sai de um subconjunto de R e chega em um subconjunto de R. Então a gente vai trabalhar com funções definidas
nos conjuntos dos números reais, que é o que nos interessa. Vemos agora alguns conceitos básicos sobre o plano cartesiano. Né? Um plano cartesiano é um par de retas perpendiculares, né? No princípio, você coloca uma reta horizontal, aí uma reta vertical, e você tem aí o plano cartesiano, em que a reta horizontal você denomina como sendo o eixo x, que é o eixo das abscissas, e a reta vertical, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, né? E esse plano, esse par de retas perpendiculares, define o plano, todo o plano, em quatro quadrantes. Esse aqui a gente chama de primeiro quadrante, esse aqui a gente chama de segundo quadrante, esse aqui a gente chama de terceiro quadrante e esse aqui a gente chama de quarto quadrante. Esse plano completo, em que o eixo x e o eixo y dividem em quatro quadrantes, a gente vê como sendo R cartesiano R. É um produto cartesiano de R por R, são todos os números x e y, tal que x é um número real e y também é um número real, ok? Então, todo ponto x e y que está dentro desse conjunto, a gente pode representar nesse plano cartesiano. Vamos ver uns exemplos? Por exemplo, considera o plano cartesiano. Aí você define uma escala, digamos, esse pedaço aqui eu vou chamar de 1. Então, a mesma distância a gente chama de 1 de novo e faz 2, 3, 4. Da mesma forma que a gente fazia a reta real. E agora o centro é o zero, que é a origem. Aí a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí para cima do eixo X a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí abaixo do eixo X a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5. E como é que eu coloco um ponto num plano desse? O ponto 1 e 2, onde é que fica 1 e 2? Você pega o ponto 1 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, o 1 vai de encontro com o 2, e esse ponto aqui é exatamente o ponto 1 e 2. O ponto 3 e 4, você pega o 3 e ele vai de encontro com o 4. Sempre nessa ordem. Então, você bota aqui 3 e 4. O ponto menos 2 e 2. Ponto menos 2 e 2, menos 2 vai de encontro com 2. Sempre nessa ordem. Primeiro é o x, depois o y. A gente sempre tem um ponto x e y. Então, fica menos 2 e 2. O ponto menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1. Esse ponto aqui. Menos 3 e menos 1. Menos 4 e menos 5. Menos 4, aí de encontro ao menos 5. Menos 4, menos 5. Todos esses pontos eles são únicos. Não tem como você colocar um ponto num canto e o mesmo ponto ser em outro canto. Menos 4 e menos 5 tem apenas essa localização. Ó, você tem 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2. Fica exatamente aqui, ó. Aqui. Menos 3 e menos 2. Aí menos 3 e 2 para cima. Exatamente aqui. Menos 3 e 2. É diferente. Menos 3 e menos 2 é diferente de menos 3 e 2. E 3 e 2. 3 e 2 fica exatamente aqui, ó. 3 e 2. E 3 e menos 2. 3 e menos 2 exatamente aqui, ó. X é 3 e y menos 2. Então, todos os pontos x e y, tal que x é real
e y é um número real, a gente consegue colocar no plano cartesiano todos. Os números quebrados também. Supor, aqui eu tenho 1,5. 1,5 e 1 fica exatamente aqui, ó. 1/2 e 1. Certo? Então, todos os pontos eu consigo colocar no plano cartesiano. Esse plano é chamado também, por ser R cartesiano R, é denotado como sendo o R2, né? R2, R cartesiano R, tem essa notação. Então, a gente vai ver agora os gráficos de funções, né? O gráfico de uma função f. Seja f uma função de a em b, uma função, né? O conjunto dado por g índice f formado por todos os pares x, f de x, em que o primeiro ponto do eixo x é o x do domínio da função, e o segundo ponto do eixo y, o eixo vertical, é f desse ponto. Para cada x dentro do domínio, então a gente denomina esse conjunto como sendo o gráfico da função f. E ele é formado, ele é o lugar geométrico descrito por todos os pontos x, f de x, quando x percorre o domínio. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui o eixo x, né? Teremos aqui o eixo y, eita, em retorno. O eixo y, x e y. Então, para cada ponto que a gente pegar aqui, ó, x, cada ponto, você vai ter um correspondente na função, que é o f de x. Você vai ter um correspondente f de x no eixo y, né? E a função ela vai, vamos dizer, ela vai passar assim, né? Vamos supor que ela passou pelo ponto, né? Então, todo ponto que você pegar, você vai ter um correspondente no eixo y. Todo ponto que você pegar, você tem um correspondente no eixo y. Todo ponto tem um correspondente. E essa parte vermelha é exatamente o gráfico da função f. Então, toda função vai ser formada desse jeito. Deixa eu melhorar que está parecendo errado. Pronto, ficou melhor, porque está meio vertical. Uma função não pode ficar vertical, não, porque ela vertical assim, qualquer pedacinho vertical assim, não existe função, né? Então tem que ser mais horizontal. Ok? Uma notação que a gente costuma usar é y igual a f de x para denotar a função, já que a gente, na hora de fazer o gráfico, a imagem da função f de x, a imagem dos pontos, está exatamente no eixo y, né? A gente chama y de f de x, e x dentro do domínio, no caso dentro de A. A função é uma função que sai de A em B. A gente também costuma dizer que x é a variável independente, né? É a variável que não depende. E y é a variável dependente, é a variável que depende de x, né? Além disso, a gente costuma dizer que y é função de x. Função de x. Em alguns cantos, costuma até escrever dessa forma, y de x, para dizer que y é função de x. Em outros contextos. Aí a gente tem essa observação, né? F de A em B, fica implícito que B igual a R e B é igual a R, ou seja, o contradomínio aos reais, e A, que é o domínio, é o maior subconjunto dos números reais, o qual a regra F faz sentido, né? Então, é só questão de exemplo, a gente já vai ver, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x. Quais são os valores de x em que essa regra faz sentido? São todos os valores de x real sem o zero, né? Porque o zero ele não entra, não pode dividir por zero. Então, o x aqui tem que ser diferente do zero. Então, a gente teria que o A, no caso o domínio, é o conjunto de todos os números reais, tal que
esse número tem que ser diferente de zero. Então o while fica implícito, né? Aí você define essa função e geralmente não é dito que o x é diferente de zero. Fica subentendido que o x é diferente de zero só pela expressão da função, ok? Teremos aí o primeiro exemplo. Seja y igual a f de x, em que f de x é a função que pega um x e eleva ao cubo, né? X ao cubo, eleva no resultado de x ao cubo. Então a gente tem, a primeira coisa, é que o domínio dessa função são todos os valores em que a função faz sentido, né? O domínio é exatamente os números reais. Porque todo número que você colocar ao cubo faz sentido, né? X ao cubo faz sentido para todo número real. Então a segunda coisa que a gente tem é que a função a imagem da função. Não falei o que era uma imagem, não, mas eu falo agora. A imagem da função é o conjunto dos reais, conjunto dos números reais. Vamos ver por quê. O que é a imagem? São todos os resultados da função, né? A imagem da função f é o conjunto de todos os valores do contradomínio, tal que esses valores é igual a um f de x para algum x dentro do domínio. O domínio aqui é A, no caso. Então, a imagem é o conjunto dos números reais, ou seja, eu pegar todos os resultados que a f obtém quando você aplica os valores do domínio. Como é que eu encontro a imagem? Você pega um valor qualquer dentro da imagem para determinar esse conjunto. Vou pegar aí dentro da imagem. Se esse valor está dentro da imagem, qual é a característica dele? Ele é igual a um x ao cubo, né? Então, isso implica que esse y que eu peguei da imagem, ele é igual a um x ao cubo, por definição, né? Isso implica, isolando x, que x é igual a raiz cúbica de y. Esse y aqui, quais são os valores de y nessa condição? Y aqui é real. Se y é real, se somente se, né? Isso vale se somente se. Se y é real, então isso implica que a imagem da função f é os números reais. Dá para fazer de forma mais clara, pegar um número da imagem, mostrar que ele é real, pegar um número real e mostrar que ele está dentro da imagem. Mas intuitivamente é isso. Y está dentro da imagem, a gente não tem nenhum problema em relação a y. Então você consegue um x dentro do domínio com essa forma aqui. A informação C é a informação de notação. F é uma função que sai de R em R. Olha, já contra o domínio contra o domínio. Sai de R em R, pega um x, costuma notar dessa forma, x, e eleva em um y, ou f de x, que é igual a x ao cubo, né? Então, essa informação C é a notação. E com D a gente faz o gráfico. D é o gráfico. Então, como é que a gente faz o gráfico dessa função? Primeira coisa que a gente faz é atribuir os valores de x, né? Então, eu vou fazer aqui o plano cartesiano e a gente atribui os valores de x. Temos aqui o eixo x, o eixo que vai ser atribuído, e o eixo y que não deu certo. Vai sair. Pronto. Após fazer o plano cartesiano, a gente atribui os valores na função e costuma-se criar uma tabelinha, né? Tabelinha de valores. Vamos lá. Tabelinha vai ser x e y, ou f de x, né? F de x. Aí você passa assim uma vertical. Pronto. Aí vamos lá. Quando x é igual a 1, o que acontece com a função? F de 1 vai ser igual a função pega um x e eleva em x ao cubo. Então, se x é 1, vai ficar 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1.
Então, quando o x é 1, a gente vai ter f de x igual a 1. Quando o x é 2, a gente vai ter f de 2 igual 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quando o x é 2, você pode ver que ficou muito grande, né? 2 e 8. Então, vamos diminuir o tamanho, vamos pegar outro. Pegar x igual a menos 1. X igual a menos 1 é f de menos 1 igual menos 1 ao cubo. Aí fica menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Aí vezes menos 1, que dá menos 1. Então, quando o x for menos 1, você vai ter y igual a menos 1. Aí vamos pegar outro, x igual a menos 2. Quando o x for menos 2, você vai ter menos 2 ao cubo, que dá menos 8. Eita, deu muito pequeno, né? Então vamos pegar outros números, né? Menos 2 e menos 8, né? 2 e menos 8. Vamos colocar esses pontos para ver no que dá e depois a gente pega mais pontos. 1 e 1. Ponto 1 e 1 ele fica aqui, ó. Exatamente nesse encontro. 2 e 8. Não tem como colocar o 8 tá lá em cima. Só sei que vai subir, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai subir lá para cima. Aí, menos 1 e menos 1. Fica exatamente aqui, ó. Aí, menos 2 e menos 8. Vai descer lá para baixo. Pronto. Até agora eu não sei como é que eu coloco esse gráfico, né? Então, vamos pegar pontos, mais pontos, né? Para a gente acrescentar. Deixa eu colocar esse ponto aqui, esse e esse. Então, um outro ponto que a gente poderia pegar é x igual a zero. F de zero é igual a zero ao cubo, que é o próprio zero. Então, quando x é zero, y é zero. Então, a gente tem exatamente a origem, o centro. Sei que passa no centro. Aí, vamos pegar um número entre zero e 1. Vamos pegar o número entre zero e 1 é x igual a 1 sobre 2, 1 meio. Então, f de 1 meio vai ser o quê? 1 meio ao cubo. Aí como é que eu resolvo isso? O cubo vai para o 1, fica 1 ao cubo, dá 1. E o cubo vai para o 2, e fica 2 ao cubo, que dá 8. Então fica 1 sobre 8. Então você vai ter o ponto 1 meio e 1 sobre 8. Onde é que fica 1 meio e 1 sobre 8? Vamos colocar logo esse ponto. 1 meio fica aqui, ó, entre 1 e 2. E 1 sobre 8 fica onde? Vamos lá, ó. Se eu dividir no meio em y, aqui fica 1 sobre 2. Aí eu divido no meio novamente, aí fica 1 sobre 4. Aí eu divido no meio novamente, aí fica 1 sobre 8. Só dividindo por 2 várias vezes. Aí exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. A função vai ter que passar por aí. Aí se eu pegar da mesma forma, você pode fazer aí. Se eu pegar x igual a menos 1 meio, você vai obter f de menos 1 meio, a mesma conta, menos 1 sobre 8. E com o mesmo raciocínio, a gente tem o ponto menos 1 meio e menos 1 sobre 8. Aonde? Com o mesmo raciocínio, menos 1 meio fica aqui, e menos 1 sobre 8, divida ao meio, divida ao meio e divida ao meio. Então, você vai ter aqui o ponto que eu quero, ok? Você pode, então, colocar vários pontos, né? Todos os pontos que você colocar vai cair sobre a curva que representa o gráfico, né? Se você pegar números maior que 1 meio, você vai obter alguma coisa por aqui assim, né? Uma coisa assim, né? Menor que menos 1 meio, e assim vai. O gráfico da função vai ser mais ou menos
esse aqui. Eu vou tentar fazer ele aqui, né? Alguma coisa assim, ok? Essa função f de x igual a x ao cubo é uma função clássica. A gente tem que entender esse gráfico, né? Ele é uma coisa que vai ser sempre assim, ó. E que aqui é o ponto que é chamado de ponto de inflexão, né? Coisa assim, ó. Então a gente tem que entender esse gráfico. Sempre que aparecer uma função ao cubo, vai ter esse comportamento, que ele vem lá do menos infinito, passa por um ponto e sobe. Esse ponto nem sempre será a origem. Nesse caso é a origem, né? Então é alguma coisa assim sempre, quando for ao cubo. Se for x mais um ao cubo, x ao cubo mais um, x mais 5 ao cubo, x menos 5 ao cubo, x mais alguma coisa ao cubo, alguma coisa em que o resultado vai estar ao cubo, né? O resultado vai ser o resultado do cubo de alguma coisa, então vai ter esse comportamento. Temos agora o exemplo 2, de seja f uma função dada por f de x igual a raiz de x, né? A função ela pega um x e eleva na raiz quadrada de x, né? Primeira coisa é o domínio. Qual é o domínio dessa função, né? Vai ser todos os números reais, tal que qual é a restrição que essa função tem, né? Um valor aqui dentro da raiz de x deve ser o quê? Não existe raiz negativa, né? Então a raiz de x é igual a um número y, ou melhor, raiz de x é um número real, se somente se x é maior ou igual do que zero, né? O x ele tem que ser não negativo para que esse número seja real. Então, o domínio dessa função vai ser o quê? Vai ser todos os números reais, tal que x ele é maior ou igual do que zero. Esse é o conjunto domínio, né? Certo? Aí a outra coisa é a imagem, né? Qual é a imagem da função f? Denotada dessa forma. Qual é a imagem da função f? A imagem são todos os possíveis valores, né? Então, uma função dá para a gente verificar, mas y vai estar dentro da imagem da função f, né? Se somente se y é igual a raiz de x, né? Isso acontece se somente se aqui o x ele é maior ou igual que zero, né? X foi igual a y ao quadrado. Então, o que está acontecendo com o y, né? Se o x é maior ou igual do que zero, x é igual a um y quadrado, quer dizer que o y também é positivo, né? Então, o y ele é maior ou igual do que zero, tá certo? Então, a gente vai ter que a imagem da função são todos os valores dentro do contradomínio, né? Vamos pegar b, tal que y é maior ou igual do que, do que zero. E o item C é só uma notação. F é uma função de onda. O domínio da F a gente pode denotar de que forma? R é R+, né? Tem essa notação. Aqui também eu tenho R+, que são os números não negativos. Então vai ser de R+, em R+, que pega um x e eleva numa f de x, que a gente tem como característica raiz de x, né? Raiz quadrada de x. Então, essa é a notação da C. E na D a gente faz o gráfico. Gráfico dessa função raiz de x. Como o domínio da função é positivo e a imagem também, então eu coloquei o gráfico apenas mostrando a parte positiva, né? A parte negativa não irá aparecer. Então a gente faz o gráfico da mesma forma, coloca uma coluna para x, uma coluna para f de x e atribui valores. O primeiro valor que a gente vai atribuir é x igual a deixa eu fazer aqui acima. X igual a zero. X for zero. F de zero é a raiz quadrada
de zero. Por que igual a zero? Porque o zero está no domínio, né? Com todos os valores do domínio. Então, a raiz quadrada de zero a gente tem que é zero. Então, quando x for zero, f de zero é zero. Aí a gente pega outro valor, pegar um valor maior do que zero, x igual a 1. F de 1 é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, quando x for 1, f é 1. Então, vamos pegar outro valor, x igual a, pegar 2. F de 2 é igual a raiz quadrada de 2, que é igual, acho que é 1,41 aproximado. Aproximado 1,41. Né? Então, a gente vai ter 2, e vou colocar a raiz de 2 aqui. Aí, a gente pega x igual a 3. F de 3 é igual a raiz de 3, né? Que é aproximado 1,73. 73, né? Aproximadamente. Então, a gente vai ter o ponto do 3 e raiz de 3. Vamos colocar esses pontos, aí a gente acrescenta mais. Primeiro ponto, 0. Segundo ponto, 1 e 1. Aí o terceiro ponto é 2. Aí 1,41 fica mais ou menos por aqui, ó. Fica junto com o 2. Aí o ponto 1,73 fica mais ou menos por aqui, ó. Fica antes do 2. O 3. Então, a gente vai ter esse ponto, ponto 0, ponto 1 e 1, o ponto 2 e raiz de 2, o ponto 3 e raiz de 3, né? E o ponto 4, falta o ponto 4, x igual a 4. F de 4 é igual a raiz quadrada de 4. Lembrando que o domínio é positivo e a imagem é positiva, então a raiz quadrada de 4 a gente tem que é 2, né? 2, não entra o menos 2 nesse caso. Então a gente tem 4 e 2. Né? Então a gente vai ter o encontro do 4 com o 2. 2 fica aqui acima. Mais ou menos por aqui. Né? E a gente poderia pegar também o ponto conhecido da gente. X igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4. Então, f, né, de 1 sobre 4 é a raiz quadrada de 1 sobre 4, que é 1. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, quando o x for 1 sobre 4, a gente vai ter 1 sobre 2. 1 sobre 4 fica onde? Mesma ideia que a gente fez anteriormente. Ó. Aqui fica 1 sobre 2, aí divide no meio novamente, aqui fica 1 sobre 4. Aí, quando o x for 1 sobre 4, a gente vai ter a função igual ao meio. O meio fica exatamente aqui, ó, no meio. Então, a gente tem esse ponto aqui, né? Ok? Então, essa é uma forma de fazer essa parábola. Essa parábola é essa função, que é uma parte de uma parábola, né? Já falei o que era. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Passa aqui, 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 né? Você tem esses pontos. Mas se você reparar bem, só uma dica de como fazer essa função, você tem que o y é igual a raiz de x, né? Para quem já estudou parábola, parábola horizontal, parábola, assunto de parábola. Raiz de x. Basta você isolar o x, né? Então, x é igual a y ao quadrado. Isso aqui é exatamente uma parábola que passa na origem. Aí você faz a restrição, que o y ele tem que ser maior ou igual do que zero. Ou seja, se você girar esse gráfico, você tem exatamente uma parábola na parte positiva, né? X é positivo, y é positivo. Então, você tem exatamente, aqui seria o outro lado da parábola, né? Mas não existe esse outro lado porque a função está definida apenas em y positivo e x positivo. Então, você tanto pode fazer dessa forma quanto pode fazer analisando por parábola, né? Esse assunto aqui é visto em geometria analítica, essa parte da parábola, né?
ok? Então é assim que faz o gráfico dessa função. Temos agora o exemplo 3, né? Considera a função g dada por y igual a 1 sobre x, né? Então a g de x é 1 sobre x. Né? Primeiro, qual é o domínio dessa função? O domínio são todos os valores em que x faz sentido, ou seja, em que x faz sentido na expressão. A gente sabe que não podemos dividir por zero, né? 1 sobre zero, isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe. Então, a única restrição dessa função, dessa expressão, é o zero. Então, vai ser todos os números reais, tal que esse número é diferente do zero, né? A gente também denota como sendo R asterisco, pode dizer que está sem o zero, né? Ou pode ser R menos o zero, né? R menos o ponto zero, número zero. Aí a segunda coisa que a gente verifica é a imagem da função, né? Então, a imagem da função vai ser o quê? Ser todos os valores reais, tal que... O que que acontece com a imagem? Quais são os possíveis valores aqui para y? Vamos imaginar o seguinte, né? Fazer a mesma ideia. Y está dentro da imagem da função f. Aí, se somente se, vamos ver qual é o valor que x faz sentido nessa expressão. Y é igual a 1 sobre x. Aí, isso acontece se somente se x for 1 sobre y. Quais são os valores de y para que a x seja real, né? X seja real. Eu sei, a única coisa que eu sei é que x é diferente de zero, né? Então, para que x seja real, o y ele deve ser diferente de zero, certo? Então, a gente não tem aqui o zero nessa imagem. Todos os números reais menos o zero, a restrição da imagem. Então, a imagem dessa função vai ser todos os y reais, tal que y é diferente do zero. Mesma coisa, né? R asterisco. Então, o domínio é igual à imagem. Né? Então, a C a gente faz aquela notação. C, a função g é uma função de R asterisco, que chega em R asterisco, que pega um x e eleva numa g de x, que é dado por 1 sobre x. Pronto, a gente tem domínio, imagem, tudo certinho. Vamos fazer o gráfico. Então, a gente faz o gráfico na mesma ideia, né? A gente faz o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Vou colocar os pontos, não, a gente sabe, né? 1, 2, 3, à direita, à esquerda negativo, acima positivo e abaixo negativo, né? Então, a gente coloca o ponto x, ponto F, no caso é G, né? G de x e coloca segmento de reta para dividir os pontos do domínio e imagem. Então, vamos lá, né? Quando x, né? X igual a 1, ponto óbvio, primeiro ponto, para a gente ver onde fica, eu vou ter que g de x, ou seja, g de 1 vai ser 1 sobre 1, né? X não é 1, então vai ficar 1. Então, eu vou ter o ponto 1 e 1. Quando x for igual a menos 1, eu vou ter g de menos 1 igual a 1 sobre menos 1. Vai dar menos 1. Quando for menos 1, g é menos 1. Quando x for 2, oxe, quando x for 2, g de 2 vai ser igual a 1 sobre 2. Então, 2, 1 sobre 2. Obviamente, quando x for menos 2, eu vou dar só o sinal, né? Menos 1 sobre 2, né? 1 sobre menos 2, menos 1 sobre 2. Faz o jogo de sinal. Então, quando x for menos 2, eu vou ter menos 1 sobre 2. Aí, quando x for 1 meio, vou pegar aqui 1 meio, x igual a 1 meio, eu vou ter g de 1 meio, vou fazer aqui direitinho. G de 1 meio é o quê? 1 sobre 1 meio. Aí você repete o primeiro, né? E multiplica pelo inverso segundo, 2 sobre 1.
né? Em cima tem um, aí esse um que tem em cima pode ser visto como um sobre um, aí fica um sobre um multiplicado pelo inverso do segundo, 2 sobre um. Aí fica 1 vezes 2, 2, e 1 vezes um, 1. Aí isso aqui dá exatamente 2. Então vai dar 2. Só apagar aqui para pegar o espaço. 2. Com a mesma conta, só mudando o sinal, quando x for menos um meio, você vai ter menos 2. Vamos colocar esses pontos, né? Quando x é um, y é um. Ponto um e um. Quando x for menos um, y é menos um. Ponto menos um, menos um. Quando x for 2, y é um meio. Um meio, um meio. Então, 2, um meio aqui no meio. Meio. Deixa eu ir colocando os pontos, senão a gente se perde. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Aí, quando x for menos 2, eu vou ter menos um meio. Onde é que fica menos 2? Aqui, ó. Menos 2 e aqui menos um meio. Menos 2, menos um meio. Agora, quando x for um meio, o meio fica aqui, ó. Aí o y vai ser 2. Aí você sobe lá pro 2, ó. O meio vai ser 2. Aí quando o x for menos um meio, vai ser menos 2. Menos um meio aqui. Menos um meio, aí você desce, menos 2, né? Então esse gráfico vai ter esse comportamento. Veja que quando o x cresce, o y diminui. Veja só. Quando eu peguei x igual a um, x igual a 2, quando o x for 3, vai ficar um sobre 3, vai ser um ponto perto aqui, ó. Deixa eu colocar os pontos, né? X igual a um, x igual a 2, 3 e 4. Então, à medida que a gente vai aumentando o valor de x, a função vai se aproximando do eixo x. Então, vai acontecendo exatamente isso aqui, ó. Né? Vai se aproximando do eixo x. Da mesma forma, à medida que a gente vai se aproximando de zero pela direita, a função vai crescendo, vai se aproximando do eixo y e crescendo, né? Os valores de y ficando cada vez maior. Então vai acontecendo isso aqui, ó. Aqui não dá para fazer direitinho, não. Mas é isso aí que acontece. Aí, da mesma forma que x é muito pequeno, negativo, né? À esquerda, negativo, os valores vão se aproximando do eixo x, ou seja, sendo muito pequeno também negativo. Muito pequeno não, está se aproximando de zero. No caso do eixo x, os valores de y se aproximando de zero, negativo, né? Pela parte negativa. Então acontece exatamente isso aqui, ó. Se aproximando de zero por aqui, ó, né? Se aproximando de zero. Quanto maior eu pegar, maior não, quanto menor eu pegar o valor de x, né, negativo à esquerda, menos 5, menos 7, menos 8, menos 9, os valores vão ficar cada vez mais perto aqui, ó, se aproximando, certo? Então, o gráfico vai acontecer isso aí. E da mesma forma, quanto valores eu pegar próximo de zero, à esquerda do zero, eu vou ter valores muito pequenos. Então, o gráfico é esse aqui, né? Aí, para quem já estudou geometria analítica, sabe que y igual a um sobre x, isso aqui é a equação do hipérbole, né? Você joga dessa forma, passa o x multiplicando, aí fica x vezes y igual a um. Isso aqui é uma hipérbole em rotação, né? O que é uma hipérbole? É uma coisa dessa forma que a gente acabou de fazer, né? É uma para cá, sim, e outra para cá. É como se fosse parecido com duas parábolas, né? São duas coisas parecidas com duas parábolas, uma é a inversa da outra. Aí quando ela está assim, x y igual a um, ela está em rotação. Então ela foi rotacionada no eixo, no centro, né? No eixo, no centro, né? Em relação ao ponto da origem. Ela rotaciona em relação ao ponto da origem, né? Então ela está em rotação. É uma hipérbole.
E esse gráfico, ele é um modelo, né? Assim como a função y igual a f de x, né? Y igual a f de x, não, y igual a x ao cubo, que a gente tem que conhecer que esse gráfico é dessa forma, né? Alguma coisa que vem e sobe, a gente tem que conhecer também que a função y igual a 1 sobre x é uma coisa assim, né? Faço o x e o y, né? E ela nem toca no eixo X, nem toca no eixo Y, né? Elas chegam, tendem a se aproximar. Então a gente tem que ter em mente esses dois gráficos por enquanto, né? Tem vários outros que a gente tem que saber. Por quê? Porque na hora de fazer o gráfico, você tem uma noção, é uma função racional, que é chamada de função racional, então ela vai ter esse comportamento, vai ter a que a gente chama de assíntotas, né? O eixo X e o eixo Y são as assíntotas, tá certo? Então na próxima a gente continua com os exemplos e fazendo mais gráficos. Até lá.